Olá, pessoal, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Pode escrever aqui no chat também, não precisa falar no microfone, só para saber se vocês me ouvem. Bom, já são 16 horas, né? Eu olhei no CIGAR e nós temos aqui 18 matriculados nessa disciplina, né? E já é a segunda semana de aula, né? A gente teve uma primeira aula de ambientação semana passada, né? E realmente, como pelo menos a entrada dos alunos, né, está sendo um pouco atrasada, pelo menos nessas primeiras aulas eu vou começar, então, sempre às 16 horas, tá? Para estimular que o pessoal chegue mais cedo, né? Dado tudo isso que eu falei, né? Ou seja, já está todo mundo no Moodle, né? Já foi matriculado, já foi feita a ambientação, tá? Então, no futuro, se a turma começar a chegar pelo menos uma maioria com antecedência, aí eu dou aí 5, 10 minutos para começar e esperar o restante, tá? Mas como semana passada a gente, né, teve aula de ambientação, né, uma adesão baixa, né? E agora a gente já para começar a aula também, pelo menos na chegada aqui, eu vou iniciar já o conteúdo, tá? E lembrando que também isso tudo aqui vai ficar gravado, né? Vai estar disponível no YouTube hoje. Então, para quem não puder acompanhar agora ao vivo, né? Vai ter oportunidade de ver aí todo o conteúdo na íntegra, tá? As pessoas vão chegando conforme a aula for avançando, né? E vamos, pelo menos agora, nessas semanas, enquanto o pessoal está chegando, sempre começar no horário, tá? Sempre às 16 horas, com quem tiver presente na sala, tá? Pessoal, alguma dúvida antes da gente começar? Alguma consideração que vocês queiram fazer? Alguma coisa? Óbvio que hoje aqui, né, o nosso dia é dedicado a conhecer a disciplina, tá? Nós vamos olhar o programa, o cronograma em detalhes, vou dar uma aula para vocês sobre questões de EAD também. Então, hoje é o dia que a gente vai conhecer a disciplina em detalhes, mas queria saber se vocês têm alguma pergunta não relacionada a isso, né? Não relacionada à disciplina, alguma questão. Tudo certo, professor. Tá. Bom, eu vou projetar aqui minha tela, então, né, para a gente começar a aula de hoje, tá? Bom, então, só relembrando aqui o nosso cronograma rapidamente, né? Então, semana passada a gente fez uma aula de ambientação, né, para receber aí os alunos, aguardar a matrícula, né, fazer testes de conectividade. E hoje a gente tem aula do dia 10, né, onde a gente vai basicamente fazer aqui a apresentação do programa, do cronograma, da apostila, né, e ao final vou dar uma aula aí para vocês sobre questões de disciplina, né, à distância, para que vocês aí tenham um melhor rendimento, tá? Vamos começar aqui pelo programa da disciplina, para a gente ver certinho a proposta da disciplina, né? Primeira coisa que vocês têm que se atentar é que tanto o programa quanto o cronograma, eles são documentos interativos, tá? Ou seja, vocês vão encontrar ao longo do programa e do cronograma uma diversidade de hiperlinks, né, que vão direcionar vocês para o assunto que está sendo tratado ali. Tá? Então, sempre que vocês verem essa mãozinha aqui, né, esse clique aqui, né, ou ver alguma palavra azul, grifada, significa que aquilo ali é um hiperlink, né, e que vocês podem sempre navegar por esse documento de modo mais fácil, né, estando aí tudo agora virtualizado. Tá? Então, esse quadro aqui, né, é o quadro de informações gerais da disciplina. Então, a gente tem aqui uma monitoria, que é a monitoria da Bruna, né, que vai atuar como monitora da disciplina, basicamente fazendo a correção das sinopses de vocês. Tá? Ela vai ficar responsável por corrigir as sinopses e, claro, né, tirar dúvidas, fica aí à disposição de vocês para
qualquer questão relacionada à disciplina. Está o e-mail dela aqui também tem o meu e-mail, né, caso vocês queiram entrar em contato. Tá? As aulas nessa disciplina, pessoal, elas são de dois tipos, ou elas são de duas modalidades. Tá? Aulas síncronas, que são essas aulas aqui ao vivo, né, interativas, que vão acontecer sempre em dia e horário normal de aula, tá? Ou seja, toda quarta-feira, entre 16 e 5h40. Tá? Essas aulas sempre vão acontecer via Zoom, tá? E aí, como eu falei aqui, por exemplo, tem um link do Zoom, né? Se você clicar aqui, você já vem direto para essa sala de aula aqui do Zoom, tá? E esse link está disponível lá no Moodle, tá? Todas as aulas síncronas vão ser gravadas, todas, né? Para quê? Para que elas sejam depois disponibilizadas no YouTube para quem não conseguiu acompanhar, né? Então, as aulas também vão ser assíncronas, né? Ou seja, com horário flexível, vai ficar disponível lá no YouTube a qualquer tempo para vocês assistirem. Tá? Aqui já está o link para a playlist do YouTube, né? O link também está disponível lá no Moodle. Tá? É uma disciplina sem pré-requisito, optativa, né? E a gente trabalha fortemente no Moodle, né? Então, como eu falei para vocês na primeira mensagem de acesso à disciplina, aqui a gente vai fazer toda a execução, tudo que a gente precisa, tá? Pode ser executado a partir do Moodle, tá? Então, todas as plataformas, o Zoom, o YouTube, o próprio WhatsApp, tudo que a gente precisa pode ser executado a partir do Moodle. Está tudo linkado lá no Moodle. Tá? Então, primeiro, né, sempre se inscrever. Então, aqui as informações, o nome da disciplina, o link, né, tem um código. Tá? Mas, como eu falei, a grande maioria se inscreveu. Se não me falha a memória, faltam só 2 pessoas, né, que devem ainda estar com alguma dificuldade, né? Pelo menos a mim não chegou nada. Que é a proposta. Isso aqui é uma parte importante de vocês entenderem, porque essa é uma disciplina que a gente chama de currículo aberto, né? Ou seja, vocês não conhecem a ementa da disciplina até o momento que começa a aula, né? É uma disciplina que o próprio professor define a ementa, né? Então, tópicos contemporâneos pode basicamente tratar de qualquer assunto, né? E o que a gente vai tratar aqui nessa disciplina, tá? Vocês vão fazer basicamente uma revisão sistemática da literatura, uma pesquisa bibliográfica. Tá? O que é isso dito a grosso modo, né? Vocês vão pegar o principal congresso de administração no Brasil, que é o ENAMPAD, né? Vocês vão escolher uma área do ENAMPAD, então o ENAMPAD tem basicamente 11 áreas do conhecimento: marketing, administração pública, tecnologia da informação, gestão de pessoas, finanças. Vocês vão escolher uma área desse congresso, né? Vão pegar os artigos daquela área do congresso e vão fazer uma pesquisa quantitativa da disciplina. Uma pesquisa bibliográfica quantitativa, ou seja, uma revisão sistemática da literatura daqueles artigos. Tá? Ou seja, é uma revisão quantitativa que vocês basicamente vão modelar, vão constituir um banco de dados quantitativo com base nas informações que tem nos artigos. Tá? Então, essa é a proposta geral da disciplina. Então, a gente vai ver aqui definição e apresentação de tópicos contemporâneos, revisão sistemática da literatura, né, como caracterizar a produção científica de uma área que vocês escolherem. Né, vocês vão fazer análise de artigos científicos em administração e essa análise quantitativa vai ser sobre o quê? Qual que é o objeto, qual que é o objetivo da pesquisa, o que é o resumo, como que você define um tema de um artigo, como categorizar a natureza do artigo, teórico ou empírico, como caracterizar o delineamento do artigo, né, como caracterizar a abordagem que o artigo está usando, qual que é o método de pesquisa que aquele artigo usa, né, qual que é o recorte temporal, se é transversal, longitudinal, qual que é a amostragem que aquele artigo usa e qual o procedimento de coleta e análise de dados. Então, basicamente, o que vocês vão fazer é quantificar essas informações sobre cada um dos artigos que vocês escolherem para analisar. Tá? Então, isso é dito a grosso modo, uma revisão sistemática da literatura. Tá? Quais são os objetivos da disciplina? Ou seja, o que se espera que vocês desenvolvam aqui na disciplina em termos de competências? Né? O que vocês vão aprender a fazer aqui até o final do semestre? Então, vocês vão aprender a fazer identificação de tópicos contemporâneos, vão aprender a fazer uma revisão bibliométrica da literatura, vão aprender a descrever a produção científica de uma área do conhecimento, vão aprender a analisar artigos científicos, né, e vão aprender a descrever o desenho de uma pesquisa.
basicamente com essas competências vocês conseguem cumprir o trabalho final da disciplina. Tá? Qual que é o nosso conteúdo programático? Ele é basicamente dividido em 2 unidades de conteúdo, né? Primeiro, hoje, como eu falei, eu vou dar o que a gente chama dessa aula off-topic, né? Ou seja, uma aula fora do tema da ementa da disciplina, que é sobre questões de educação à distância, porque a gente está em um contexto de educação à distância muito diferente para todo mundo, né? Então, eu vou dar uma aula que vai ajudar vocês a perceber, a ter um melhor desempenho nesse contexto de ensino, né? E aí a gente vai ter a unidade 1, que são as bases para análise de tópicos contemporâneos, onde eu vou basicamente ensinar para vocês como que vocês vão fazer essa pesquisa bibliométrica, né? Então, como definir um tópico, como fazer a pesquisa, como identificar tema, objeto e objetivo, como fazer a leitura de um resumo de pesquisa, como identificar a natureza, o delineamento e a abordagem da pesquisa, como identificar o método, né, como identificar e definir o recorte temporal e a amostragem de uma pesquisa, e como identificar os procedimentos de coleta e análise de uma pesquisa, como eu falei, vai ser um artigo de uma área que vocês vão escolher, né? E aí, ao final dessa unidade, vai ter uma atividade avaliativa, tá? Dessa unidade, desse conteúdo. E a unidade 2, propriamente dita, é quando vocês vão fazer a pesquisa bibliométrica propriamente dita. Nessa disciplina, a gente vai ter basicamente 1 mês e meio de aulas nesse formato aqui, e depois só 1 mês inteiro só de trabalho prático, que é o trabalho de bibliometria, tá? Que é pegar os artigos e preencher a base de dados, formatar a base de dados quantitativa que vocês vão formatar, né, a partir das informações que vocês vão coletar nesses artigos. Então, essa é toda a unidade 2, que é um período onde vocês vão estar fazendo a bibliometria e eu vou estar basicamente dando supervisão do trabalho para vocês, né? Quais são os critérios de avaliação na disciplina? Tá? São basicamente esses 4 aqui. Tá? Primeiro, vocês vão fazer sinopses críticas. Tá? O que é sinopse crítica? É fichamento de texto, resumo. De qual texto? Dos textos da apostila da disciplina. Os textos já estão definidos lá no cronograma. Tá? Então, vocês vão fazer 3 sinopses críticas valendo 10 pontos cada uma. Então, em sinopse crítica, em fichamento, vocês vão ter 30 pontos. Vocês vão fazer também uma atividade avaliativa. A nota de sinopse crítica é individual, tá? Vocês também vão ter uma atividade avaliativa, que é uma prova ao final da unidade 1. Né? Essa prova é uma prova objetiva, é um questionário disponível no Moodle. São 10 questões, valendo 3 pontos cada uma. Então, a atividade avaliativa, que é uma só, ao final da unidade 1, também vale 30 pontos. Né? E depois vocês vão fazer um trabalho em grupo, que é a planilha de análise de artigos. O que é a planilha? É basicamente o banco de dados. Então, vocês vão formar esse grupo, né, para escolher essa área da NumPad, vão pegar ali os artigos dessa área da NumPad, cada um vai pegar 5 artigos, né, e aí depois vocês vão formar uma planilha de análise única daquele grupo, um único banco de dados bibliométrico. Tá? Então, aí essa planilha também vale 30 pontos e isso é uma nota para o grupo. Tá? Na disciplina, eu faço a avaliação de engajamento em substituição à avaliação de frequência. Tá? Então, aqui, nessa disciplina, eu não vou fazer avaliação de frequência. Tá? Eu vou fazer, ou seja, frequência em aulas. Eu vou fazer avaliação de engajamento. O que é engajamento? É basicamente o engajamento nas atividades. Quais atividades? Essas 3 atividades aqui, tá? E o engajamento nas aulas, tá? Então, o que é engajamento? E aí a gente vai entender um pouco ali para frente o que é cada uma dessas 2 coisas. Mas vocês vão ter 10 pontos de engajamento, tá? Ou seja, 5 pontos de engajamento nas atividades, uma atividade valendo 1 ponto a mais de engajamento, né? Então, são 5 atividades, né? 3 sinopses, uma prova e uma planilha, 5 atividades, cada uma valendo 1 ponto extra de engajamento. E 5 pontos que eu vou atribuir a vocês, né, pelo engajamento nas aulas. Tá? E aí a gente vai entender o que é certinho esse engajamento ali na frente. A leitura e estudo prévio dos livros, né, dos textos da disciplina é muito importante para que vocês consigam se engajar nas aulas e nas sinopses, tá? Então, como vocês vão entregar 3 sinopses e tem nota também de engajamento, é muito importante que vocês leiam os textos
que são referência para cada uma das aulas, né? Porque senão fica muito difícil vocês conseguirem ter uma participação adequada, tá? Não tem previsão de atividades, provas e trabalhos substitutivos na disciplina, tá? Então, como vocês estão vendo aqui, são 6 atividades que vocês podem fazer, tá? Não fez uma sinopse, pode entregar outra, né? Os pesos são iguais entre as atividades, então eu não aplico nenhum tipo de trabalho substitutivo, tá? Eu faço o que a gente chama, né, de avaliação formativa, ou seja, eu faço avaliação do aluno ao longo do semestre. Eu não faço 1 ou 2 avaliações só, né, ao final do semestre ou no meio do semestre. Então, como são várias avaliações, é uma avaliação bem pulverizada, tá? Eu não substituo, chegou lá no final, é a somatória das notas, né? E não tem previsão de nenhum tipo de trabalho substitutivo ou algo do tipo, tá? Como que vão funcionar as sinopses? No decorrer da unidade 1, vocês vão elaborar 3 sinopses críticas sobre os textos da disciplina, tá? Cada uma das sinopses, qual que é a sinopse, qual que é o texto e o modelo, a gente vai ver lá no Moodle daqui a pouco, tá? Mas cada um dos textos que tem que ser feita a sinopse, né, já está definido no cronograma e tem também no Moodle um modelo de sinopse que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Eu vou mostrar para vocês qual arquivo vocês têm que entregar esse resumo, esse fichamento, essa sinopse. Essas sinopses devem ser entregues via Moodle até a data estabelecida, tá? Porém, elas podem ser entregues com até 2 semanas de atraso, com desconto de 1 ponto em cada semana. Então, a sinopse chegou no dia de entregar, você não pôde entregar, você pode entregar na semana seguinte, valendo menos 1 ponto, e ainda na outra semana, valendo menos 2 pontos, tá? Após o prazo de 2 semanas, vai ser atribuída a nota 0, o Moodle não deixa mais entregar, tá? Todos os textos a serem feitas, as sinopses, pessoal, vão estar na apostila da disciplina, tá? É muito importante vocês diferenciarem aqui a pesquisa bibliométrica, que é a análise dos artigos do ENAMPAD, que vocês vão fazer, tá? Das sinopses. A sinopse é um trabalho. Sinopse é sobre os textos que a gente vai ler, vai pautar aqui na disciplina ao longo das aulas. Isso está na apostila da disciplina. Os artigos que vocês vão fazer análise bibliométrica, que vão estar na planilha de análise de artigos, é outro trabalho, tá? Então, não confundam sinopse com planilha de análise de artigo. Os textos da sinopse vão sempre estar na apostila, tá? E os artigos do ENAMPAD eu vou disponibilizar para vocês lá na frente para quando vocês forem começar a fazer análise bibliométrica propriamente dita, tá? A atividade avaliativa ou a prova, né, vai ser via Moodle, tá? Então, a prova é via Moodle, ela é um questionário que vai ter 10 questões objetivas sobre a unidade 1, valendo 3 pontos cada questão, tá? Então, ao final ali do conteúdo da unidade 1, vocês vão fazer uma prova, né, sobre o conteúdo que foi dado, tá? Notem aqui que é muito importante que no dia de prova, no dia da atividade avaliativa, não tem aula, tá? Não tem aula síncrona ou aula assíncrona ou qualquer coisa do tipo, tá? É um dia dedicado para vocês fazerem a prova, tá? Então, não vai ter aula aqui no Zoom, não vou postar nada lá no YouTube, tá? O questionário vai abrir à meia-noite da quarta-feira, que for a prova, e vai fechar às 23h59 do mesmo dia, tá? Então, é o dia inteiro, o questionário vai ficar disponível para que vocês respondam ele, tá? Então, vocês não vão ter um limite de tempo, né? Claro, o tempo que vai ser de um dia, esse limite de tempo tem, mas o questionário vai ficar aberto o dia inteiro. O que vocês vão ter é um limite de número de acessos, tá? Então, esse questionário vocês podem acessar uma primeira vez, né? Ver as questões, inclusive dá para responder e salvar, o Moodle salva as respostas já dadas, tá? Então, você pode entrar a primeira vez, ver, responder e sair naquele mesmo dia, né? Saiu, ou acabou a luz, ou precisei sair, né? Por alguma razão você pode sair. Depois você pode voltar uma segunda vez, no mesmo dia, né? Desde que seja no mesmo dia de prova. Você pode voltar uma segunda vez para o questionário, mas voltou essa segunda vez, não pode sair porque você não consegue acessar uma terceira, tá? Então, o que vocês vão ter de limite nessa prova, nesse questionário, é que ele fica o dia inteiro aberto, mas vocês podem acessar ele só 2 vezes, tá? Encerrou lá, terminou, né, chegou lá ao final, respondeu tudo, deu lá enviar tudo e terminar,
não tem como voltar de novo, seja no primeiro ou no segundo acesso, tá? Essa ida e volta que vocês podem fazer é só se entrar uma primeira vez, não terminar o questionário, não encerrar o questionário, né? Aí sair e aí dá para voltar. Se encerrar o questionário, você também não consegue voltar, tá? A planilha de análise de artigos tem que ser entregue via Moodle, contendo a análise de todos os artigos designados para o grupo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão formar grupos, né? Quem que está interessado na área de finanças? Aí reúne o pessoal da área de finanças. Cada aluno daquele grupo vai pegar 5 artigos do Enampad para analisar, para fazer a planilha de análise. Tá? Eu vou passar esses artigos para vocês. O que vocês vão fazer lá quando tiver que entregar a planilha? Quando tiver que entregar a planilha, vocês vão reunir os artigos de todos os grupos, de todos os alunos, né? Todos os 5 artigos de cada um, e colocar tudo numa única planilha, tá? E aí fazer essa entrega. Deve ser entregue um arquivo compactado por grupo, então um arquivo por grupo em formato RAR ou ZIP, então onde vocês vão entregar a planilha do grupo e todos os artigos que foram analisados ali, tá? É assim que vocês vão fazer a entrega da planilha. A planilha e a classificação dos artigos serão avaliados pelo professor com base em uma amostragem aleatória de 5 a 11 artigos, tá? Então, por que isso? Porque, né, às vezes a planilha vai ter 30, 40, 50 artigos. Eu não corrijo todos, tá? Eu faço uma amostragem aleatória ali, né, para corrigir ali no máximo 11 artigos de cada planilha. Uma planilha com até 70 artigos, tá? Eu corrigindo 11 tem uma boa representatividade da nota, tá? Eu já fiz todos os testes e esse aqui seria o número mais ou menos ideal de 5 a 11 artigos por planilha para serem corrigidos, dependendo do total de artigos, tá? Então, esse espaço aqui contempla até 70 artigos por planilha, com uma margem de confiabilidade maior que 98%, tá? Então, eu corrijo essa planilha com base nessa amostragem de artigos, né? Todos os grupos, os integrantes do grupo receberão a mesma nota nessa atividade, né? E o que acontece? Como essa é uma disciplina optativa, às vezes pode acontecer de um grupo começar lá com 6, 7 integrantes, né? E aí, ao longo do semestre, alguém pode desistir. O que vocês vão fazer nesse caso? Vocês vão simplesmente ignorar os artigos do aluno que saiu. Tá? Então, a gente está aqui com 6 pessoas, cada um com 5 artigos, o fulano decidiu sair, o que a gente faz? Vocês vão entregar os 5 artigos de quem fez. Tá? Então, caso algum integrante do grupo não analise os artigos sob sua responsabilidade, deve ser entregue a planilha na data correta, tá? Com a análise dos artigos que foram possíveis dos integrantes que fizeram. Tá? Então, se alguém abandonar, sair da disciplina e tal, o grupo ignora aqueles artigos e entrega de quem de fato fez. Né? Se atentem, pessoal, porque não pode duplicar artigo na planilha. Tá? Então, felizmente foram poucas vezes que aconteceu, né? Mas às vezes o grupo não conseguiu fazer todas as análises, aí começou lá a duplicar artigos, né? Na planilha para chegar lá, eram 50, aí eles analisaram 30 e duplicaram 20. Tá? É fácil conferir isso no Excel, eu tenho um método de conferir. Tá? Então, qualquer artigo duplicado na planilha vai implicar na nota 0. Tá? Não conseguiu analisar tudo, é melhor entregar o que conseguiu analisar do que duplicar o artigo. Tá? A definição dos integrantes do grupo sobre qual área do conhecimento vai ser analisada, né, vai ser feita pelo fórum até dia 10 de março. Tá? Então, no dia 10 de março, eu vou clicar aqui no link, ó, vocês vão entrar no fórum da disciplina, tá, que está nesse link aqui, e aí nesse fórum aqui, ó, para definir o grupo da planilha. Né? Deixa eu até mostrar aqui para vocês melhor. Ó, tem 3 fóruns aqui. Ó, um para definir o grupo da planilha, um para reservar supervisão síncrona, outro para receber supervisão assíncrona. No dia 10 de março, para definir o grupo, vocês vão entrar nesse tópico aqui, tá? Ele está bloqueado hoje, mas eu vou desbloquear ele, e aí vocês vão responder essa mensagem aqui. Tá? Então, ó, professor, esses são os integrantes do grupo, né? A João, a Maria, a José, e a gente escolhe a área de finanças. Tá? Então, no dia 10/3, essa definição de grupos, tá? Grupos e integrantes, deve ser feita por vocês por meio desse fórum, tá? No dia 10 de março.
Então, até lá, vocês têm aí, exatamente a partir de hoje, um mês, né, para conversar entre si, ver quem quer fazer em cada área do ENAMPAD e assim por diante. Tá? Como que vocês vão ver a questão do engajamento? O engajamento de vocês é de dois tipos, como eu falei na disciplina, né? Engajamento em atividade e engajamento em aulas. Esse engajamento substitui a frequência, tá? Eu não vou avaliar a frequência de vocês, eu vou avaliar engajamento. Engajamento em atividade e engajamento em aula. Como que funciona o engajamento em atividade? Tá? Para você ganhar 1 ponto de engajamento em cada atividade, quais atividades? Né? 3 sinopses, uma prova e uma planilha. Cada atividade dessa concede 1 ponto extra de engajamento só se ela for entregue e se vocês tiverem no mínimo 50% da nota naquela atividade. Tá? Então, para cada sinopse crítica que vocês entregar, para receber a nota de engajamento naquela sinopse crítica, o que vocês vão ter que fazer? Entregar a sinopse crítica e ter, no caso da sinopse, no mínimo nota 5. Tá? Então, entregou a sinopse, teve nota 5 naquela sinopse, você ganha 1 ponto de engajamento naquela atividade. Mesma coisa para a prova, né? Fez a prova, tirou no mínimo 15, ganha 1 ponto de engajamento na prova. Fez a planilha, entregou a planilha, teve no mínimo 15, ganha mais 1 ponto de engajamento em cada uma das atividades. Tá? Então, veja, são 3 sinopses, uma prova e uma planilha. Em engajamento de atividade, vocês vão ter 5 pontos. Tá? E depois vocês vão ter mais 5 pontos de engajamento em aulas. Tá? Como que eu vou avaliar o engajamento nas aulas? Nas aulas síncronas, ou seja, nessas aulas aqui pelo Zoom, né, como a gente está tendo agora, eu vou avaliar o engajamento de vocês na participação normal de vocês, tá? Seja via áudio, vídeo ou chat. Né? Então, levantar a mão, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta pelo chat. Então, isso é como se fosse participação na aula. Na aula síncrona, o que eu vou fazer? Ao final do semestre, isso aqui está tudo gravado, eu vou rever todas as aulas, né? E ver quem participou, quem postou vídeo, quem postou chat, quem participou por áudio ou vídeo, e vou atribuir uma nota de 0 a 5. Tá? Nas aulas assíncronas, ou seja, as aulas que ficam lá no YouTube, eu vou avaliar o engajamento de outro modo. Lá eu vou avaliar o engajamento com base no comentário que vocês fizerem nos vídeos. Tá? Então, toda aula que é síncrona vai ser gravada e depois ela vai estar lá no YouTube. Então, se você não pôde participar, né, e engajar da aula síncrona, você vai lá no YouTube, assiste a aula e deixa um comentário no vídeo. Tá? É qualquer comentário? Não. Tem que ser um comentário relevante, né? Está escrito aqui. Então, tem que ser uma pergunta relevante, relacionada ao texto do dia, né, que agregue conhecimento e que, principalmente, tenha sido feito até 1 semana depois do vídeo ter sido postado. Tá? Não adianta lá no final do semestre postar um comentário na primeira aula do semestre. Então, toda aula que tiver lá no YouTube, que vocês quiserem ganhar engajamento na aula assíncrona, vocês entram lá, deixam um comentário, esse comentário tem que ser relevante, né, e tem que ser feito até 1 semana depois do vídeo ter sido postado. Tá? E aí, né, uma vez por semana, eu vou entrar lá, ou vou responder se for uma dúvida, ou vou deixar um comentário, ou vou dar um like no comentário para falar, ok, estou avaliando engajamento aqui. Tá? Então, engajamento é basicamente isso na disciplina. Nas atividades, vocês têm que entregar cada uma das atividades e ter 50% da nota, vocês ganham 1 ponto de engajamento. E nas aulas, na síncrona, é participar aqui do Zoom, seja vídeo, áudio ou chat, e nas assíncronas é fazer comentário relevante até 1 semana depois, lá nos vídeos do YouTube. Tá? Como eu falei para vocês, a planilha, a parte onde vocês vão preencher a planilha, né, a etapa da disciplina, é praticamente 1 mês só de trabalho prático da planilha, tá? Onde vocês vão estar dedicados a fazer a planilha e eu vou estar dando supervisão para vocês nesse período. Tá? Então, na unidade 1, como eu falei, eu vou ensinar vocês o que é bibliometria, por que é importante e como fazer a bibliometria. E na unidade 2, vocês vão fazer a bibliometria propriamente dita. Nesse período, eu vou estar dando para vocês só supervisão, tá? Ou seja, eu vou estar à disposição aqui dos grupos para tirar dúvidas sobre a planilha. Tá?
Então, essas supervisões também podem acontecer dos dois modos, ou síncrona ou assíncrona. As supervisões síncronas vão acontecer em dia e horário normal de aula, né? Então, vou estar aqui igual eu estou agora, a gente liga o Zoom, o grupo que está interessado entra aqui e tira suas dúvidas, tá? Nesse caso aqui, pessoal, notem que como as supervisões síncronas elas são por demanda, vocês têm que reservar lá no fórum também. Tá? Então, ó, aqui já tem um hiperlink direto para o fórum do Moodle para fazer reserva da supervisão síncrona. Tá? Então, é esse fórum aqui. Antes a gente viu definir o grupo. Aqui tem reservar supervisão síncrona. Então, vocês vão ver lá no cronograma, conforme for chegando o dia da supervisão, o que vocês vão fazer? Entrar aqui, responder essa mensagem, né, e falar, ó, professor, grupo 1 queria agendar o horário de quarta, 16 horas. Tá? Grupo 2, quarta, 16h30, e assim por diante. Por que isso, pessoal? Porque, como eu falei, é por demanda, não é obrigatória a supervisão. Né? Então, não tem sentido eu vir aqui se nenhum grupo reservar. Tá? Então, nesse período, quem quiser receber essa supervisão ao vivo, né, tem que entrar lá no fórum e reservar, e aí no dia eu sei que vai ter alguém aqui, vou receber o grupo e a gente vai ficar aqui o tempo que for necessário para tirar a dúvida de vocês, tá, aqui pelo Zoom. Vocês também podem receber supervisões assíncronas, tá? O que é supervisão assíncrona? É uma supervisão, né, pelo fórum. Só que a supervisão assíncrona não é pelo Moodle, ela é pelo fórum. Tá? Então, aqui está o outro link para a supervisão assíncrona, poste aqui. Né? Então, o que completa o nosso terceiro fórum. Né? A gente viu primeiro definir o grupo, depois reservar a supervisão síncrona, e se você não pode estar sincronamente aqui, mas quer receber supervisão assíncrona, né, você entra aqui nesse fórum, responde essa mensagem colocando a sua dúvida. Né? Então, você vai colocar aqui, professor, eu tenho dúvida aqui no artigo tal, segue o artigo em anexo. Eu vou olhar o artigo, vou olhar a dúvida e vou responder essa mensagem aqui pelo próprio Moodle. Tá? Então, vou fazer isso sempre na quarta-feira, né, uma vez por semana. Então, nos períodos de supervisão, é a mesma coisa. Vocês vão receber tanto supervisão síncrona, ao vivo, né, aqui pelo Zoom, quanto supervisão assíncrona pelo fórum. Tá? Bom, como a gente está no ambiente virtual, pessoal, né, internet e tudo mais, é muito importante vocês se atentarem, tá, para problemas individuais que vocês podem ter relacionado a isso, a internet, né, a computador ou qualquer tipo de coisa, tá? Eu só aceito, né, vou reaplicar uma prova ou vou postergar a data da entrega da sinopse, problemas dessa natureza, se eles afetarem toda a turma. Tá? Então, caiu o Moodle está fora do ar, né? Acabou a luz na UNB, todo o sistema do UNB está fora do ar. Bom, tudo bem, não tem problema, a gente revê as datas, tá? Agora, problemas individuais eu não posso considerar, tá? Então, caiu minha internet, queimou meu hub, queimou minha internet, sei lá, não paguei a conta. Então, esses problemas individuais, tá? Eu não posso considerar para nenhum fim. Problemas relacionados à internet, à plataforma, tal, só posso considerar se afetar a turma inteira, né? Lembrando que a UNB disponibiliza, né, as plataformas virtuais gratuitas, aqui tudo que eu uso também é gratuito, né? A UNB também disponibiliza acesso aos alunos mais carentes, né, a pacote de dados e tudo mais, tá? Pessoal, isso é uma coisa que vale não só para essa disciplina, mas para outras também. Tomem cuidados com as questões relacionadas a direitos autorais. Tá? Como agora a gente está em um ambiente virtual, né, de aula, é relativamente comum o aluno copiar conteúdo, compartilhar conteúdo sem citar a fonte, né, compartilhar conteúdo sem a autorização do professor e assim por diante. Tá? Não façam isso. Tá? Todo o conteúdo que é de autoria do professor, né, não deve ser nem copiado, muito menos compartilhado sem autorização, tá bom? Então, se atentem para não ter problemas, né, porque isso tem lei protegendo, lei de direitos autorais e assim por diante, tá? Bom, quais as plataformas eu vou utilizar, né? Então, a gente aqui vai utilizar o Moodle, como eu falei, a nossa principal plataforma, né? Vamos também utilizar o Zoom para as aulas síncronas, tá? Como a gente está fazendo agora, o YouTube, que é onde vão ficar as aulas assíncronas,
E lá no Moodle vocês vão ver também que tem o Teams, tá? O Teams é para que serve o Teams? É a plataforma da UNB, né? E eu deixo lá como opção para vocês, tá? Caso vocês queiram fazer alguma reunião, queiram se reunir, né? Queiram fazer alguma coisa que precise de reunião, de encontro de vocês, o Teams está lá à disposição caso vocês queiram usar. Para a aula eu vou usar só o Zoom, tá? Mas tem lá também à disposição o Teams. E tem também o WhatsApp, tá? A nossa lista de mensagens no WhatsApp, está aqui o link, quem ainda não entrou, entre, né? Acredito que a maioria ou todos que estão aqui já devem ter entrado, né? Aqui a gente tem o cronograma das entregas, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas aqui é um cronograma um pouco diferente, porque já tem os links direto nas datas aqui, né? Então, o que é vermelho é sinopse, o que é amarelo é atividade avaliativa, né? O que é azul escuro são as supervisões, o rosa é o dia da entrega da planilha de análise, né? E o que tem em azul é o que a gente chama de leitura obrigatória, que é a leitura dos textos, tá? Respondam a pesquisa de perfil do aluno de TCA, lá na turma A, tá? Lá no Moodle. Então, é uma pesquisa que me ajuda a entender, né, um pouco o perfil de vocês, para saber como que está aí a adequação da disciplina, tá? Pessoal, e isso é o cronograma. Alguma dúvida, né, de quem está aqui, alguma dúvida em relação ao que eu falei, para a gente poder passar para o cronograma? Tá legal, estou vendo aqui pelo chat, né? Ok, vamos então falar do cronograma, né? Bom, semana passada a gente fez uma semana de ambientação, né? Quem esteve aqui pôde participar. Hoje a gente está na aula do dia 10, né? Dia 17 não tem aula, porque é feriado do carnaval, tá? E aí no dia 24 a gente começa de fato o conteúdo da disciplina, né? A gente vai ver aqui a importância da disciplina, a planilha de análise, vamos conhecer a planilha de análise que vocês vão fazer, vamos conhecer o ENAMPAD, né? Tudo isso que eu falei em maiores detalhes, tá? Se atentem que aqui o cronograma ele tem 6 colunas, tá? Né, a aula, que é o número da aula, o dia daquela aula, a atividade, o conteúdo previsto para aquele dia, procedimentos, né? E aqui é a principal coluna, caso vocês queiram saber se tem alguma entrega para aquele dia, tá? Que é a coluna entrega. Então, sempre olhem nessa coluna aqui para saber se tem alguma atividade para ser entregue aquele dia, tá? No dia 3 de março, vocês vão entregar a sinopse crítica 1, tá? Notem aqui, pessoal, porque vocês vão ver, e isso é importante dizer, que a planilha, a apostila da disciplina, que é onde estão esses textos aqui para serem feitas as sinopses, ela é uma apostila que eu montei, tá? Eu basicamente escaneei 4 livros diferentes, né? E fui montando tudo em um único arquivo, tá? Por isso que é uma apostila. Então, vocês vão ver que é uma apostila que, assim, ela não tem a mesma fonte, não tem uma numeração de página, tá? As páginas não seguem uma ordem, né? Ela não tem um índice, não tem sumário. Por quê? Porque eu montei meio que à mão mesmo, tá? Então, o que é importante vocês se atentarem? Ó, como que vocês vão saber sobre o que entregar a sinopse, tá? A sinopse crítica tem que ser sobre o quê? Sempre vai estar entre parênteses o tema aqui, ó. Então, a sinopse crítica 1 é de pesquisa bibliográfica e objetivos de pesquisa. Quais são os textos de pesquisa bibliográfica e objetivo de pesquisa? Tá aqui, ó, sempre vai estar nessa coluna. A pesquisa bibliográfica é o Ludwig 2009, páginas 51 a 54, e objetivos de pesquisa é o Sampieri, Collado e Lúcio, página 35 a 36. Isso lá na apostila, como eu falei, ela não vai ter uma ordem, mas eu escrevi à mão. Vocês vão ver lá, página 51 a 54, página 35 a 36, tá? Mas só se atentem para não fazer confusão, porque a apostila é um todo, é um conjunto de textos que para fazer a sinopse vocês vão ter que selecionar 2. E aí vocês vão saber qual selecionar fazendo isso. Vendo o assunto aqui e vendo aqui qual que é a página que corresponde a cada um dos assuntos. Tá? Isso vale para as 3 sinopses. Então, no dia 3 de março, vocês vão entregar a sinopse crítica 1. Dia 10 de março, a gente vai ter uma aula sobre resumo, natureza de pesquisa, e é quando vocês, como eu falei, têm que fazer a definição dos grupos e áreas do trabalho final, né? Então,
Entra lá no Moodle e posta, ó, o grupo tal, os integrantes são esses e a gente escolhe a área tal. Como que vocês vão escolher a área? A gente vai saber, vou mostrar para vocês e tudo mais, tá? Até lá vocês já vão entender bem o que é isso. Dia 17 de março, uma aula sobre delineamento e abordagem, né, que é quando vocês têm que entregar a sinopse crítica 2, sobre delineamento e abordagem desses textos. Aula do dia 24, método e recorte temporal. Tá? O que é leitura obrigatória, pessoal? Tá aqui em entrega, mas não tem que me entregar resumo, nada. Tá? Leitura obrigatória por quê? Porque, como eu falei, se você não lê, você não consegue participar. Tá? Então, nesses dias aqui de leitura obrigatória, não tem entrega de sinopse, não tem prova, é a leitura obrigatória que vocês têm que fazer para conseguir participar daquela aula. Tá? 31 de março, uma aula sobre amostragem e perfil amostral, uma leitura obrigatória. 7 de abril, instrumentos e procedimentos de coleta e análise de dados, que é quando vocês entregam a sinopse 3. Né? E dia 14 de abril, a atividade avaliativa da unidade 1. Né? Então, como eu falei, um dia sem aula síncrono ou assíncrono. Desse modo, a gente finaliza a unidade 1. E aí é como eu falei para vocês, quando a gente entra na unidade 2, a gente vai entrar numa sequência só de semanas de supervisão de artigos. Então, a gente vai ter 4 supervisões de artigos, tá? Que é o quê? Os grupos já estão formados, né? Foram formados no dia 10/3, os grupos já estão com os artigos na mão e os grupos já sabem como fazer a análise bibliométrica. Então, aí a gente entra nessas semanas de supervisão, porque nesse período os grupos vão estar se reunindo e fazendo a análise bibliométrica propriamente dita. Né? Ou seja, pegando os artigos que foram passados para cada um e preenchendo a planilha. Então, por isso que são aulas de supervisão. Tá? Então, dia 21 de abril, dia 28 de abril, 5 de maio e 12 de maio. São aulas só de supervisão, como eu já expliquei, síncrona via Zoom ou assíncrona pelo fórum, né, onde eu vou estar respondendo e ajudando os alunos a fazerem a planilha, tirar dúvida, diminuir os erros. Né? Para no dia 19 de maio vocês entregarem essa planilha. Tá? Então, aí é aquela entrega via Moodle, como eu já expliquei, está escrito lá no programa. Né, de todos os artigos e tal, e assim por diante. Tá? Então, desse modo, a gente encerra a unidade 2 e encerra a disciplina no dia 19 de maio mesmo. Tá bom? Alguma dúvida sobre isso aqui, pessoal? Alguém ficou com dúvida? Ok. Bom, só para mostrar então para vocês bem rapidamente o Moodle, né? Da disciplina. Então, como que é o Moodle, tá? E o que tem lá. Então, ele segue basicamente, né, a estrutura do programa, como eu mostrei para vocês, né? E aqui vocês vão encontrar tudo da disciplina, tá? Aqui está o fórum, tá? Onde estão lá os 3 tópicos que eu mostrei, né? Para definir o grupo e para receber supervisão assíncrona, para reservar supervisão síncrona e também para adicionar outros tópicos, caso vocês queiram, né? Esses 3 tópicos estão bloqueados, eu vou desbloquear eles quando for útil, tá? Quando chegar a época de usar. Tem uma área de chat também, instantâneo, né? Aqui é a sala beta de videoconferência que eu falei, que é o Teams, né? Então, se vocês clicarem aqui, vão acessar o Teams ou entrar direto lá na plataforma do Teams, tá? Aqui é o link para as aulas síncronas no Zoom. Então, clicando aqui, vocês já entram direto nessa sala de aula, né? E aqui é o link para as aulas assíncronas no YouTube. Então, clicando aqui, vocês já vão direto lá para a playlist do YouTube também, para ver as aulas da disciplina, tá? Aqui também está o programa, o cronograma da disciplina que a gente acabou de ler, né? O calendário da UNB. Aqui estão os modelos de sinopse crítica. Tá? Então, todas as sinopses da disciplina têm que ser feitas nesse modelo. Tá? Eu não aceito em outro modelo. Por quê? Porque esse modelo aqui é específico para a gente fazer a avaliação. Tá? Então, entra aqui, baixa esse modelo vazio, tem um exemplo aqui, né? Baixa o modelo vazio e
preenche com a sinopse de vocês. Tá? Pode entregar em PDF, é até melhor que seja em PDF, porque quando é PDF o Moodle já gera a visualização da página para a gente, né? Mas sempre nesse modelo, pode ser em Word ou em PDF. Tá? Então é aqui que vocês tiram. Aqui está a pesquisa de perfil do aluno, né? Então já tem 6 respostas, né? Ainda está bem baixo, a gente tem, se não me falha a memória, 18 inscritos na disciplina. Então, quem não respondeu, entra aqui, responda. Como eu falei, é uma pesquisa que serve para eu entender o perfil de vocês, né? Saber se a disciplina está adequada, está aderente. Tá? Então, é uma participação que eu digo obrigatória, né? Nesse sentido, porque, de outro modo, eu não conseguiria compreender, né, o perfil de vocês. Aí, aqui na unidade 1, vocês vão ter todo o material da unidade 1. Todos os slides das aulas, tá? Então, todos os slides de todas as aulas da unidade 1 já estão aqui disponíveis para vocês, inclusive o slide da aula de hoje, né, de EAD. Aqui é o link da apostila da disciplina. Tá? Vocês vão clicar aqui e aí vão clicar nesse link aqui do Dropbox. Tá? Então, clicando nesse link aqui, vocês vão baixar o arquivo PDF da apostila da disciplina. Tá? E aí já vai, como eu falei, todos os textos já estão em uma única apostila. Todos os textos para sinopse e tudo mais. Tá? Aqui as 3 áreas para entrega das 3 sinopses, né? Então, sinopse crítica 1, 2 e 3, já fala aqui o texto, né? Entrar aqui e fazer o upload do arquivo normal. Aqui o questionário da prova, da atividade avaliativa da unidade 1, né? Então, está aqui com todas as instruções, no dia que for o dia da prova, o questionário vai estar disponível, tá? E aqui estão os links da unidade 2, tá? Então, o que vocês têm aqui na unidade 2? O arquivo da planilha de análise de artigos, tá? Então, baixem esse arquivo, já fiquem com ele, é o arquivo que vocês vão utilizar para entregar a planilha, né? Esse arquivo aqui é um arquivo onde estão as descrições das áreas do ENAMPAD, né? Para quem quiser conhecer mais o ENAMPAD, a gente vai ver, vou apresentar ele para vocês, mas aqui está uma descrição detalhada, tá? Então, como eu falei rapidamente, o ENAMPAD tem, né, 11 áreas: finanças, gestão de pessoas, administração pública, cada uma tem uma sub-área. E aqui estão as descrições dessas áreas. Tá? Se você quer saber o que é administração pública no ENAMPAD, finanças, cada uma das coisas, aqui está a descrição detalhada de cada uma delas. Né? Todos os artigos que vocês forem analisar para preencher a planilha vão estar disponíveis nessa pasta aqui. Tá? Então, quando os grupos forem definidos, eu souber quantos integrantes tem em cada grupo, né, eu vou entregar esses arquivos para vocês, dos artigos, por meio do Moodle. Então, vou vir aqui e postar, tá, os arquivos, vocês vêm embaixo. Tá? Então, por isso que a pasta está vazia, mas depois que definir, vai estar aqui. E a parte de entrega da planilha de análise. Tá? Onde vocês lá, no final do semestre, no dia 19, vão entregar o trabalho da planilha. Tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia aí do Moodle, tá, pessoal? Podemos aqui, então, prosseguir para o próximo tópico, pessoal? Alguém quer fazer pergunta? Bom, então vamos avançar, né? Como a gente está em um cenário bastante atípico, né, pessoal? Desde o semestre passado, a gente teve que se reinventar aí na UNB, né? Sair de uma universidade presencial para uma universidade totalmente à distância, né? Eu, em todas as minhas disciplinas, estou fazendo questão de dar uma aula informativa sobre isso para os meus alunos, né? Para ajudar eles a entenderem, para mostrar também qual é o parâmetro, né, que eu espero aqui na disciplina, como é um assunto novo, então, para a gente se alinhar cognitivamente sobre esse desafio que é ter, né, uma disciplina, fazer uma disciplina à distância, tá? Eu me sinto muito à vontade para falar sobre esse tipo de assunto, né? Não só porque eu trabalho e pesquiso, mas também porque no meu mestrado, no meu doutorado, eu estudei esse tipo de coisa, né? Estudei aprendizagem no trabalho, treinamento, capacitação, educação à distância, desenvolvimento instrucional, né? Então, tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado foram nessa área também, tá? Então, eu me sinto mais à vontade até para poder estar falando sobre esses assuntos aqui de educação à distância com vocês, tá?
Ah, Então, nosso objetivo hoje aqui é discutir questões, né, relacionadas ao ensino à distância e ao desempenho e à evasão de vocês nesse ambiente, né? O que é evasão? É desistir da disciplina, né? Então, eu queria discutir também, mostrar para vocês algumas questões que vocês precisam se atentar para melhorar o desempenho, para que o desempenho de vocês seja bom nesse ambiente de ensino-aprendizagem e para que vocês se atentem para fazer o controle de evasão, né? Comecem a perceber e entender o que pode levar vocês a desistirem da disciplina em um cenário de educação à distância, tá? Bom, por que é importante falar sobre isso, né, pessoal? Então, primeiro, como eu falei, a gente está em um período de mudança radical, né? A gente foi literalmente obrigado a sair da realidade presencial das aulas para passar para uma realidade totalmente virtual, de relação, de aula, de prova, de tudo, né? E essa é uma realidade que veio para ficar, né? Ela não está só impondo desafios para a gente fazer essa alteração do presencial para a distância, né? Mas também essa é o que a gente chama de hibridização dos meios de relação, ou seja, os meios de relação não serem mais só presenciais, eles também serem virtuais, né? Ou seja, híbridos, vai ser uma realidade que veio para ficar mesmo, mesmo quando a gente voltar, né, ao, entre aspas, normal, mesmo quando toda a pandemia passar, tudo acabar, né, muitas coisas que a gente faz hoje vão, na verdade, acabar sendo permanentes, né? Então, basicamente, a gente só vai fazer presencial, pessoal, só o que não tiver jeito para fazer, né, não tiver como fazer à distância, né? Então, por exemplo, a universidade é toda presencial, então as aulas não vai ter mais como, né, quando voltar, a gente vai ter que voltar para a aula presencial, mas muita coisa das técnicas à distância vão permanecer, né? Por exemplo, a aula vai ser presencial, mas as orientações vão passar a ser virtuais, né? As provas e assim por diante. Tá? Então, esse é um cenário que veio para ficar, né, no que diz respeito a essas alterações, né? A gente também conhece muito pouco sobre educação à distância, tá? Seja porque educação à distância sempre foi um assunto marginal, né? As pessoas nunca se interessaram, sempre deram muito mais valor para outros tipos de assunto, né? Então, EAD, educação à distância, educação corporativa, né? O uso do ensino à distância nas universidades sempre foi um tema relegado, né? Nunca é tido como fundamental, né? E a gente também vê que na administração isso é uma realidade ainda pior, né? Por quê? Porque a administração está bem atrás de outras áreas que produzem conhecimento sobre educação à distância, né? Não só a própria área da parte da computação, né? Mas também, por exemplo, da psicologia organizacional, que já tem pesquisas de séculos sobre educação à distância, sobre métodos, né? Então, assim, isso acaba fazendo com que a gente tenha que usar algo que, na verdade, a gente não sabe, né? Então, isso gera um desafio muito grande, né? E também uma outra razão para a gente falar sobre isso é porque tudo que eu vou falar aqui, pessoal, são parâmetros para essa disciplina, tá? Então, tudo que eu for falar aqui são coisas que eu espero que sejam aplicadas por vocês nessa disciplina também, né? Então, ao mesmo tempo em que é uma ajuda para que vocês, como eu falei, né, sejam mais esclarecidos sobre o contexto que vocês estão, o que está acontecendo, mas também vocês saibam, né, que a gente faça essa combinação aqui de que essas são coisas que a gente espera também para essa disciplina, tá? Bom, quais são as principais mudanças que vocês vão ver da aula presencial para a aula à distância, pessoal? São várias, né? São diversas, certamente não são só essas que estão aqui, né? Mas eu vou tentar elencar as principais. Para mim, a principal é a questão da autonomia, tá? Ou seja, a partir da educação à distância, nessa disciplina e em todas as outras, vocês vão ter uma autonomia muito maior sobre o processo de aprendizado de vocês, né? Então, se você pega, por exemplo, as aulas assíncronas, né, que estão lá no YouTube, o aluno pode assistir o horário que quiser, do jeito que quiser, assiste metade, depois assiste o resto, de qualquer jeito, onde ele estiver, em qualquer momento, né? Ele pode deixar um comentário ali também a qualquer momento, pode fazer interação. Então, vejam como a aprendizagem de vocês ela é muito mais autônoma. Não é mais aquela coisa, eu só vou aprender agora ou quando eu estiver na sala de aula, ou quando eu resolver estudar, né? Ou quando eu estiver com algum colega, né? Não, em vez só desses 3 momentos, na educação à distância, você pode basicamente aprender a qualquer hora, qualquer momento e qualquer lugar, né? E isso dá uma autonomia muito grande para vocês. E eu gosto de falar de autonomia não só pelo lado positivo,
Tá? Ou seja, por quê? Afinal de contas, todo mundo quer ter autonomia, né? Mas eu queria chamar a atenção de vocês para o lado negativo também da autonomia, né? Qual que é o lado negativo da autonomia? É aquela autonomia que não é bem exercida, né? Ou seja, que a pessoa, que o aluno não tem a maturidade, a disciplina, a gestão para poder exercer aquela autonomia que ele tem de modo positivo, né? Então, como é um ensino muito autônomo, pode, por exemplo, acontecer daquele aluno, daquela pessoa, falar, tá bom, como eu posso aprender a qualquer hora, eu vou ficar procrastinando, né? Vou ficar postergando, não vou e não vai nunca, né? Então, como não tem a cobrança exacerbada do professor, não tem aquele controle presencial da sala de aula, né? Não tem várias questões, então o aluno é muito mais autônomo, é relativamente comum que em AD essa autonomia, na verdade, seja até uma questão negativa, não pela autonomia em si, mas pelo modo como ela é exercida pelo aluno, né? Então, o que o aluno faz quando ele é autônomo? Em vez dele pegar essa autonomia e usar de modo positivo, poxa, que legal, agora como eu posso aprender? Eu vou reorganizar minha rotina, eu vou ter uma agenda, eu vou ter disciplina, e aí eu vou estruturar tudo em torno do que eu posso fazer. Não, ele simplesmente desestrutura tudo e fala, como é tudo autônomo, como eu posso fazer a qualquer momento, sei lá que horas que eu vou fazer. Tá? Então, essa para mim é a principal diferença e é o que eu vejo os alunos tendo mais dificuldade, poder fazer um exercício autônomo, né, um exercício positivo da autonomia, né? Então, como vocês podem ver aqui, horário de chegada, né, as pessoas não cumprem, não vêm, vêm só se quiser, a maioria pode optar, né, por ter aula síncrona, outros nem aula síncrona, e assim por diante, e é assim que é a EAD. Tá? Vocês vão ver também que outra importante diferença é a questão de tempo livre versus sobrecarga de trabalho. Por quê? Porque vocês vão ver que o ensino à distância libera muito tempo de vocês. Por que libera muito tempo? Porque coisas que antes vocês gastavam tempo para fazer, vocês simplesmente não vão ter mais que fazer, né? Um exemplo clássico disso é o transporte, né? Tem gente que só de transporte gastava 3 horas para chegar na UNB e depois 3 horas para ir embora, né? Então, só do dia dessa pessoa, ela já está poupando 6 horas de transporte, né? Então, a educação à distância, por exemplo, permite que você libere muito tempo do seu cotidiano. Só que o que acontece? Isso, em geral, é um convite para sobrecarga de trabalho, porque pega o exemplo dessa pessoa que economiza 6 horas, e aí o que ela resolve fazer com essas 6 horas? Aula de inglês, aula de karatê, aula de natação, pega 12 disciplinas, faz 4 estágios e assim por diante. Então, é como eu falei, a questão da autonomia. Em geral, quando as pessoas têm autonomia e passam a ter muito tempo livre, elas não sabem fazer um uso racional desse tempo, né? Então, por isso que é muito comum a gente ver pessoas em educação à distância mais estressadas e mais cansadas do que quem está trabalhando presencial, né? Por quê? Você tem muito tempo livre quando você está à distância e você não consegue fazer uma gestão da sua agenda para falar, não, calma, eu vou usar parte desse tempo livre para trabalhar, mas eu também não posso trabalhar o tempo inteiro, porque senão eu vou ficar cansado, né? Então, isso é muito típico em EAD, né? EAD, por exemplo, às vezes eu olho aqui, é 11 horas, meia-noite, eu ainda estou trabalhando, né? Por quê? Porque o meu trabalho é minha casa e agora minha casa é meu trabalho. Então, a gente não consegue, às vezes, separar, tá? E é relativamente comum em EAD, né, ter aí uma sobrecarga de trabalho em função dessas coisas, né? Vocês vão ver que a aprendizagem de vocês é muito mais solitária, tá? Ou seja, é uma aprendizagem, como eu falei lá na autonomia, vai depender muito mais só de vocês, tá? São poucos trabalhos em grupos, a maioria dos trabalhos são individuais, feitos em casa, né, sem relação social, né, e isso vai impor um ritmo bastante diferente, vai tornar, como eu falei, né, a aprendizagem de vocês mais solitária, né? É importante também notar que o aprendizado de vocês vai depender diretamente da estrutura que vocês têm disponível, né, física e tecnológica, né? Então, claro, tem gente que vai ter uma internet muito bom, um computador muito bom, um local de estudo muito bom, né, e assim por diante, e essa pessoa vai poder ter acesso, né, a uma aprendizagem de melhor qualidade. E outras que têm uma estrutura um pouco mais precária podem ter dificuldade, sim, e isso não acontece no presencial, né? No presencial está todo mundo ali presente igual, tá? Na EAD não, você tem essa diversificação, né, de estrutura disponível para o aluno, tá? E como eu falei, é importante reorganizar a rotina de trabalho e de estudo
para vocês saberem fazer a gestão das coisas. Eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, pessoal, sobre comportamento em ambiente virtual, tá? Sobre como utilizar o ambiente virtual de modo positivo e se atentar a algumas coisas, tá? Primeiro, se vocês têm pacote limitado de dados, sempre prefiro atividades assíncronas, tá? Ou seja, as atividades igual elas estão lá no Moodle, tá? Então, são atividades que são muito mais leves do ponto de vista do consumo de dados, tá? Então, portanto, se você tem uma estrutura limitada, um pacote de dados limitado, sempre prefiro atividades que são assíncronas. As atividades síncronas são sempre mais pesadas, elas são ao vivo, né? Ela tem áudio e vídeo rolando, tem chat também, né? Às vezes acontece em streaming, né? Ou seja, em tempo real. Então, não façam isso com pacote limitado, tá? Pacote limitado, acessem só o básico das atividades. Sempre tem o seu perfil completo nas redes, tá, pessoal? Em todas as plataformas, no Moodle, no Teams, no Zoom, no WhatsApp, onde quer que você tenha um perfil virtual, sempre tem esse perfil completo, tá? E fiquem tranquilos em relação à segurança, por quê? Porque essas plataformas são plataformas de educação, são plataformas profissionais, né? Claro, elas podem ser invadidas, né? Não é uma segurança 100%, mas quando eu falo ter perfil completo, não é ter perfil completo em site suspeito, entende? Beleza, quando o site é suspeito, você não vai colocar suas informações e assim por diante. Moodle, UNB, Teams, não é site suspeito. Então, sempre tem o perfil completo de vocês, tá? Foto, né, data de nascimento, endereço, o que for possível, pessoal. Não precisa ficar com medo de dar o seu endereço para a UNB, por exemplo, tá? Por que eu falo isso? Porque como todo o perfil que a gente tem, toda a relação que a gente tem agora é só virtual, você existe na medida em que o seu perfil existe, né? Então, se você tem um perfil que é incompleto, que não tem informações, que não tem foto, é como se você fosse um indigente, né? Eu, por exemplo, já tive muita dificuldade de localizar aluno para assunto urgente, assunto de nota, assunto de prova, né? E aí entrava lá no Moodle, não tinha nem o e-mail do camarada, né? Então, assim, sabe, às vezes o professor, ou a instituição, ou um colega precisa te localizar para um assunto urgente e é por meio do seu perfil que ele vai conseguir essas informações. Tá? Então, fiquem tranquilos, são sites seguros, são locais seguros, né, confiáveis que vocês podem fazer isso. Tá? Então, em ambientes EAD, sempre tem o perfil mais completo possível, né? Tem acesso a todas as plataformas necessárias, né, com perfil atualizado em antecedência. Então, eu sei que isso é um dificultador para os alunos da UNB, né? Por exemplo, ela disponibiliza o Teams e muitos professores usam o Zoom, como eu, né? Mas é por uma razão muito simples, né? O Zoom é muito melhor que o Teams, né? Para fazer essas videoconferências aqui, né? E todas as outras funções que o Teams tem, o Moodle é melhor que ele para fazer também, tá? Então, por isso que eu não uso o Teams. Tá? Aquelas coisas lá de questionário, enquete, colocar arquivo, que você pode fazer no Teams, o Moodle faz muito melhor. Tá? Então, por isso que eu não uso o Teams. Claro que o ideal seria todo mundo usar uma única plataforma, mas elas ainda precisam melhorar bastante. Tá? De todo modo, sempre tenha todas as plataformas. Né? Vai utilizar 5, baixem a 5, tenha tudo com antecedência, tenha acesso, preencha seu perfil e assim por diante. Tá? Aqui uma dica importante para vocês, pessoal, para todas as disciplinas, tá? Façam um backup da disciplina quando vocês acessarem ela, né? Então, baixem os arquivos, baixem os textos, baixem os slides, baixem os modelos, né? Baixem a apostila, baixem os links, copiem e colhem os links num documento do Word. Por quê? Porque, às vezes, você pode precisar de algo que a internet da UNB não vai permitir que você pegue. Né? Então, por exemplo, o Moodle caiu. Puxa, mas eu preciso do link da aula do Zoom. Não tenho. Está lá dentro do Moodle, mas o Moodle está fora. Como que eu faço? Então, se você já tem o link do Zoom fora, já salvo em backup, basta você clicar no link do Zoom e como o Zoom é externo ao UNB, a gente consegue acessar. Tá? Então, sempre tenha um backup da disciplina. Tá? Isso é importante, todos os textos, os links e assim por diante, porque pode salvar vocês de vários apuros, tá? Inclusive de perder nota, às vezes, no limite. Tá?
Não copie ou reproduza material da disciplina, né, sem autorização do professor. Então, como eu falei, isso tem problema jurídico de lei com relação a direitos autorais e assim por diante, tá? Não façam isso. Não compartilhe os dados de acesso da disciplina com outras pessoas que não estejam matriculadas, tá? Isso é um problema muito grande que aconteceu no passado, né, que foi a estreia aí das aulas à distância, né? Alunos compartilham acesso com pessoas mal intencionadas, as pessoas entram lá e fazem barbaridades, né? E não tem nenhuma razão de alguém que não está matriculado na disciplina ter acesso a ela, tá? A não ser óbvio que o professor permite, seja alguém externo que vai participar ali da disciplina, tá? Mas não façam isso, porque inclusive vocês assumem uma responsabilidade pelo que essa pessoa faz também, né? Por quê? Porque sem o dado de acesso essa pessoa não conseguiria entrar e você é a pessoa que vai lá e passa para ela. O que acontece? Ela só conseguiu ter acesso porque você passou. Então você acaba também sem pretender, né? Às vezes nem por maldade, mas sem pretender, assumindo uma responsabilidade indireta por qualquer coisa errada que essa pessoa possa fazer com esse acesso, tá? E aqui eu trago, pessoal, uma série de considerações para aulas síncronas, tá? Para coisas síncronas que vocês vão fazer nessa disciplina e em outras também, né? Ou seja, síncronas é agora como a gente está fazendo aqui, né? A primeira delas é ligue a câmera, pessoal, tá? Essa foi a maior reclamação que os professores do departamento tiveram no ano passado sobre a interação com os alunos, né? 99% das disciplinas das aulas dos alunos não ligam a câmera, né? E aí fica aquela sensação, como eu já perguntei aqui para vocês, né, de que simplesmente não tem ninguém ouvindo. Ou você não está falando com ninguém, ou não tem ninguém do outro lado, e assim por diante. Isso não me incomoda muito, tá? Mas se eu pudesse preferir, pudesse escolher, eu preferiria que todo mundo ligasse a câmera, né? Claro que às vezes a pessoa não pode, porque não tem câmera, ou porque o pacote de dados não permite o uso da câmera, tudo bem, mas sempre que puder, ligue a câmera. Tá? Isso melhora a relação, melhora o seu vínculo com o professor, melhora o seu vínculo com a disciplina e assim por diante, né? Microfone sempre mutado, tá? Só fica desmutado o microfone da pessoa que estiver falando, para evitar qualquer ruído externo, né? Não interrompa a fala do outro, tá? Aqui à distância, pessoal, é muito ruim quando uma pessoa que está do outro lado, ela fica interrompendo a fala do outro, né? Não só por causa da interrupção, mas por causa disso aqui, ó. É porque em AD, nas plataformas, sempre tem um delay, ou seja, sempre tem um atraso nas comunicações. Então, por isso que vocês vão ver que sempre que eu perguntar alguma coisa para vocês, eu vou esperar aqui 10, 15 segundos para ver se alguém responde. Porque tem um delay entre eu falar, passar, ser transmitido, vocês ouvirem, aí vocês responderem e essa mensagem fazer o caminho inverso até mim, né? Então, sempre tem um atraso. E aí, se você junta esse atraso com aquele tipo de pessoa que não consegue deixar o outro falar, as reuniões simplesmente ficam insuportáveis, né? Fica uma coisa falando em cima da outra, aí uma coisa atrasada que já responde outra que foi dita faz tempo. Então, vira uma bagunça, né? Então, se atentem a isso, né? Para falar no aplicativo, é sempre bom levantar a mão, tá? Não precisa ser sempre, mas sempre que lembrar, levante a mão, tá? Porque aí dá a oportunidade do professor ou completar o que ele está falando e depois que ele completar, terminar, passar a palavra para você, ou assim que você levantar a mão, se for pertinente, o professor já para de falar e passa a palavra para você. Mas você dá essa oportunidade dele escolher, né? E aí, como eu falei aqui no começo da disciplina, né, é sempre bom se conectar com antecedência, né, chegar aqui, ver, conectar, ver se está tudo certo. Uso de fone, pessoal, eu acho uma das coisas mais obrigatórias em educação à distância, sabe? Principalmente para esses modelos aqui de aulas assim, tá? O fone, ele vai te manter imerso na disciplina, né? Ele diminui muito ruídos externos e ele vai dar o estímulo auditivo muito perto do seu ouvido, permite que você ouça melhor, permite que você ouça o que as pessoas estão falando, melhora a memorização, porque você está ouvindo com mais clareza, com mais imersão. Então, para mim, assim, um equipamento que é obrigatório é o fone, tá? Microfone nem sempre, às vezes a pessoa não tem, ela não precisa disso para poder falar, porque ela pode mandar pelo chat, né? Mas o fone, para mim, é um equipamento que faz muita diferença, né?
dar aula ou fazer qualquer tipo de reunião com aquele som aberto, né, e a captação do microfone do próprio equipamento, eu acho muito ruim, né? Sempre recomendo o uso do fone, tá? E esteja sempre em ambiente silencioso, sempre que possível, tá? Agora eu queria falar para vocês aqui, pessoal, algumas questões que vão estar relacionadas aí tanto ao desempenho quanto à evasão de vocês, né? Ou seja, desempenho é resultado, né, e evasão é desistir da disciplina. E aqui eu estou trazendo, né, como eu falei, como isso é um tema que eu já estudo, já pesquiso já há um bom tempo, né, eu trago aqui alguns resultados de pesquisa da área de educação à distância, né? Então, o que pode impactar o desempenho de vocês? Ou seja, levar vocês a terem um bom desempenho ou um mau desempenho, né? Qualidade virtual e da proposta pedagógica do curso, né? Então, a qualidade do Moodle, a qualidade dos documentos, qualidade dos slides, a interface, uso das cores, né? A acessibilidade dos documentos, navegabilidade, o plano pedagógico do professor, as propostas de avaliação que o professor faz, tudo isso pode, sim, impactar muito mais do que no presencial, né? Então, como toda relação ela é mediada pela tecnologia, né, ou seja, pelo ambiente virtual e pela proposta pedagógica, se esses dois meios não são adequados, o desempenho do aluno sempre fica ameaçado, tá? Estilos de aprendizagem, né, ou seja, aquilo que a pessoa, o modo como a pessoa gosta de aprender, né? Então, por exemplo, tem gente que gosta de aprender só ouvindo podcast, né? Então, é uma pessoa que gosta e consegue aprender ali mais pelos estímulos, né, auditivos. Tem gente que prefere aprender assistindo vídeo, né? Tem gente que prefere aprender só lendo. Não, eu prefiro o texto, gosto de fazer resumo e fichamento. Tem gente que gosta de aprender só com relação entre as pessoas, ou ali presencial. Então, dependendo do seu estilo, você pode ter um desempenho melhor ou pior. Por isso que, quando a gente faz EAD, tem que ser uma EAD que favoreça todos os estilos, se possível. Então, por isso que, por exemplo, aqui vocês vão ver que a gente tem diversos tipos de atividade de interação. Síncrono, assíncrono, pessoa, ao vivo, não ao vivo, tem entrega de texto, tem trabalho em grupo, tem trabalho individual, tem vídeo para assistir no YouTube, né? Por quê? Porque aí a gente contempla, vamos dizer, a maior diversidade de estilos de aprendizagem possível, né? Autoeficácia também pode impactar bastante, que é o quanto você acredita que você é capaz de cumprir aquilo que está sendo proposto, né? Então, por exemplo, é muito comum em EAD aquela pessoa ter uma atitude, poxa, mas eu não gosto de educação à distância, né? Eu acho que isso não é para mim, isso não serve. Então, ela já tem uma autoeficácia baixa em relação à educação à distância. Geralmente, essa pessoa vai ter um desempenho pior com quem fala e pensa, né? Não, vamos tentar, se eu não conheço, eu vou explorar, é um tipo novo, eu estou aberto a aprender, eu acredito que eu sou capaz, né? Então, isso chama autoeficácia. Condições do ambiente de estudo também, então, como eu falei, ter um ambiente silencioso, um computador bom, né, um smartphone bom, um pacote de dados bom, isso tudo impacta, né? E também qualidade de vida, né? Desde coisas de saúde, né? Dia que você fica doente, ou se você está deprimido, ou se você tem algum problema de relação, isso tudo também pode impactar no desempenho de vocês, né? E o que pode levar vocês a desistir da disciplina, né? Ou seja, evadir de uma disciplina, né? O que a gente chama de falta de vínculo, né? Então, vínculo é como eu falei, né? São essas ações que te vinculam à disciplina. Então, aí entra, igual eu falei, desde coisas como ligar a câmera, estar disponível, participar da aula, né? Colocar questões, até, né, criar vínculo com colegas, criar vínculo com a própria atividade, colocar aquela atividade na sua agenda, fazer a gestão de agenda, isso tudo você está criando o quê? Vínculo com a disciplina. Quando você toma essa postura, diminui muito a chance de você evadir daquela disciplina, né? Então, quanto maior for o seu vínculo com ela, menor é a chance de você desistir, né? Outra coisa que também pode te levar a evadir é simplesmente não acessar o material da disciplina, né? Então, o que a gente vê lá? Aquela pessoa que, só vou participar das aulas, ver o que dá, qualquer coisa eu pergunto para os meus colegas, nem vou entrar, né? Ou seja, nem acessa, não vê o programa, não baixa, não lê o cronograma, né? Não acessa as atividades e assim por diante. Geralmente, essa pessoa é um forte candidato a abandonar a disciplina, né?
fazer uma disciplina tampão de créditos, né? Então é relativamente comum, a gente vê lá na coordenação, né? Muitos alunos, estou precisando de 2 créditos, me dá aí qualquer disciplina. Qualquer dia, o dia que encaixar aqui, não der choque nenhum, é a disciplina que eu vou cursar. Essa disciplina é uma forte disciplina para o cara abandonar. Né? Por quê? Porque ele já entra sem vínculo. Né? Ele já não tem aquele vínculo de necessidade. Ele está fazendo só por tampão mesmo. Né? Então, se der certo, deu. Se não der, também está tudo bem. Né? E, como eu já falei, né, anteriormente, a própria falta de suporte do professor, da instituição, do tutor. Né? Então, é aquele professor que não tira dúvida, não se disponibiliza, não está disponível nos meios de comunicação, né? É aquela instituição que não fornece apoio para o aluno, e assim por diante. Isso também pode levar vocês a desistir. Tá? E basicamente é isso, pessoal, dessa aula. Como eu falei, o objetivo aqui basicamente foi né, assim, esclarecer vocês sobre esse cenário de educação à distância, né? E, ao mesmo tempo, combinar aqui com vocês, né, parâmetros que a gente pode ter aqui nessa disciplina de comportamento, de atividades e assim por diante. Tá? Essa é a minha exposição, né, de hoje, então a gente chega então, assim, ao final da aula de hoje, tá? E aí eu queria abrir para vocês, saber se tem alguma dúvida antes da gente terminar. Alguma consideração, pessoal? Tá legal. Bom, tá certo. Né? Então, na próxima aula, o Marcelo está falando que vai estar com o microfone, já ajuda. Né? Então, desse modo, a gente cumpre, né, essa pauta, esse conteúdo do programa, do cronograma, do Moodle, né? Conhecer o Moodle, conhecer o programa, conhecer o cronograma, conhecer a disciplina, né? E essa aula de EAD, né? Então, estamos alinhados e, bom, aí, como eu falei, na próxima aula a gente começa aí o conteúdo propriamente dito. A gente se vê daqui 2 semanas, tá? Porque semana que vem é feriado por causa do carnaval, tá bom? E aí essa aula agora está sendo gravada e disponibilizada também no YouTube, tá bom? Pessoal, então uma boa tarde a todos, tá? Até daqui 2 semanas, até a próxima aula, se cuidem, tá? E até lá.